Rapaziada do meu canal, como estão vocês aí? Compartilhar uma situação aqui, né, com vocês. Geralmente a gente, quando tá andando na rua ou passando em algum lugar e a gente se depara com alguém que é evangélico, aí geralmente eles vêm e falam: olha, rapaz, você tem que ir para a igreja porque Jesus está voltando. E se você não for para a igreja, vai ser condenado. Porém, na própria Bíblia, né, vai falar em relação aos falsos profetas, né? E também na própria Bíblia, em Atos 7, 47 e 48, vai deixar bem claro que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. E no livro de Mateus 24:1, Jesus deixou muito bem claro em relação a templo. E muitas vezes o próprio evangélico que vem falar com você, ou às vezes é ignorante, não sabe que está escrito isso e quer levar a pessoa de qualquer jeito para o templo, seja o templo da igreja católica, evangélica, pentecostal, universal, templo de Salomão e etc. Pois bem, o que mais Jesus pregou foi contra os religiosos e deixou muito bem claro para que a gente tome cuidado com os falsos profetas. Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês ver e gostaria que vocês observassem bastante que igreja não salva ninguém. Zé, roda a vinheta, hein? Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O pastor Marcos Pereira, conhecido por resgatar pessoas do Tribunal do Tráfico, foi preso ontem à noite na Baixada Fluminense, acusado de estuprar fiéis. Alguns crimes aconteceram dentro da própria igreja. Um homem que reúne muitos fiéis e muitas denúncias. O pastor Marcos Pereira foi levado hoje de manhã para a penitenciária de Bangu. Havia 2 mandados de prisão contra ele por estupro, mas pelo menos outras 4 mulheres também disseram ter sofrido violência sexual. Para a polícia, deve haver ainda mais casos. Entre as vítimas está uma garota que afirma ter sido estuprada dos 14 aos 22 anos. Alguns crimes aconteceram dentro da igreja fundada por ele, a Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Ele usava a fé das vítimas para não ser denunciado. Quem tinha o problema eram as mulheres de estarem possuídas, estarem demoniadas. A única forma de as pessoas serem libertadas daquele demônio seria tendo relações sexuais com uma pessoa santa. No Conexão Repórter, o jornalista Roberto Cabrini entrevistou uma das mulheres que dizem ter sofrido abuso. Passou a mão por debaixo do meu vestido. Ele falou: não, eu não vou fazer nada com você, não. E eu fiquei orando, falando: o pastor fez questão da presença dos fiéis para se defender das acusações de estupro. O senhor abusou sexualmente de alguma mulher da sua igreja? Eu quero lhe falar uma coisa bem clara. Nunca abusei de mulher nenhuma. Tem coisas que a gente nunca pensou em fazer, ele faz a gente fazer. Muitos fiéis defendem a inocência do pastor. Existe uma denúncia, existe uma acusação e até agora não foi nada provado. A polícia agora investiga se o pastor tem envolvimento em outros crimes, como homicídios, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Marcos Pereira é um pastor polêmico. Ficou conhecido por intermediar rebeliões em presídios e entrar em favelas para resgatar criminosos condenados à morte pelo Tribunal do Tráfico. Ele é amigo do deputado pastor Marco Feliciano, famoso por declarações racistas e contra homossexuais.
O parlamentar chegou a participar de um culto na igreja de Marcos na última segunda-feira. Agora o pastor vai ficar numa cela comum, um lugar bem diferente do luxuoso apartamento onde ele morava em Copacabana, avaliado em 8 milhões de reais. O imóvel está em nome da igreja e, segundo a polícia, era palco de muitas orgias. Você viu aí na reportagem um trecho de uma conversa entre Marcos Pereira e o jornalista do SBT Roberto Cabrini. Pois amanhã, o Conexão Repórter vai exibir uma reportagem completa sobre o pastor Marcos Pereira. Você vai ver novas revelações e entrevistas exclusivas sobre o pastor.